Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a última função oxigenada, as cetonas. Quimicamente, a cetona é uma função oxigenada, né? Tem oxigênio na sua constituição, e esse oxigênio aparece na forma de carbonila, C-O. E essa carbonila, obrigatoriamente, ela deve estar entre dois átomos de carbono. Observem que aqui no grupo funcional eu coloquei R. Por quê? Porque esse R significa radical, vai ser uma sequência de carbonos. Pode ser 1, 2, 3, pode ser uma extremidade aberta, uma extremidade fechada, aí depende, tá? Mas se eu tiver a carbonila C-O entre dois carbonos, eu tenho uma cetona. Cuidado para não confundir cetona com aldeído. O aldeído, que nós aprendemos anteriormente, ele também tem a carbonila. A diferença é que, obrigatoriamente, um dos ligantes é hidrogênio e não carbono, tá? Então, quando isso acontece, né, observa o desenho aí, eu não tenho cetona, eu tenho um aldeído. Bom, mas onde são utilizadas as cetonas? Elas são utilizadas como solventes. Solventes são substâncias que são capazes de dissolver, de solubilizar outras. No caso, dissolver tintas, vernizes, esmaltes. Uma das acetonas mais comuns do nosso, cetonas, né, mais comuns do nosso cotidiano é a acetona, que a gente utiliza para retirar o esmalte da unha, tá? Além do uso como solvente, essas substâncias podem ser utilizadas na produção de medicamentos e também na produção de alguns tipos de tecidos, como as sedas. Bom, a parte de nomenclatura das cetonas é até bem tranquila, é muito parecida com a maioria das funções que nós aprendemos até hoje. Se nós tivermos ramificação na cadeia, nós vamos começar por essa ramificação, lembrando de indicar a posição dela, se está no carbono 2, 3 e assim por diante. Depois, a gente parte para o nome da cadeia principal, que é a regrinha lá das 3 etapas. Primeiro o prefixo, que é a quantidade de carbonos, met, et, prop, but e assim por diante. Depois nós vamos para o infixo, que é o tipo de ligação, simples, dupla ou tripla. Ou seja, a gente usa o an, o en ou o in. E a terminação é ona. Observem aqui, meninos, que, ó, cetona, eu não tenho ona do nome, esse mesmo ona vai aparecer na hora da nomenclatura, tá? Só revisando, meninos, cada função tem uma terminação específica. Quando nós estudamos hidrocarbonetos, a terminação é O, do álcool, ol, do aldeído, al, e assim por diante. Cada um tem sua terminação. Aqui embaixo, só mais uma regrinha que também não difere do que nós já estudamos. Se eu tiver cadeias cetônicas com mais de 4 carbonos, né, cadeias maiores, eu tenho que numerar. E essa numeração se dá a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, que no caso é a carbonila. Vamos colocar isso em prática. Aqui eu tenho a menor cetona que existe. Gente, por que é menor? É impossível eu ter uma cetona com 1 carbono ou com 2, porque a definição é que cetona tem que ter a carbonila, que é o C-O, entre 2 carbonos. Então, tem que ser no mínimo 3, tá? Aqui, tanto faz se eu numero da extremidade esquerda ou da direita. A carbonila sempre vai estar no meio, que é na posição 2. Né? Essa cadeia aqui é simples, não tem ramificação. Então, para fazer o nome dela, nós vamos direto lá para a regrinha dos 3 passos. Primeiro aí, quantidade de carbono, são no total 3. Então, prefixo prop. Entre os carbonos só tem ligação simples, então o infixo é an. E a terminação de cetona é ona, então propanona. Segundo exemplo, só revisando aqui,
A propanona é essa acetona comercial que a gente compra no supermercado, farmácia, é a de tirar unha, tá? Tirar unha não, esmalte da unha, professor. Aqui, segundo exemplo, eu trouxe para vocês o exemplo de uma acetona com a fórmula em linha. Observem que a gente tem a carbonila, que é o C-O, ela só está virada para baixo, mas é carbonila. E aqui ela está entre dois carbonos, porque aqui onde eu marquei vértices são carbonos. Então, é muito comum esse tipo de representação, tá? Nesse caso, ela é uma cadeia maior. Observem que aqui nos carbonos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que numerar obrigatoriamente, né? E eu tenho que escolher a extremidade, se é a esquerda ou a direita. Observem que a extremidade esquerda, ela está muito mais próxima da carbonila do que a direita. Então, nós vamos começar pela esquerda. Então, carbono 1, 2 até o 6. Não tenho ramificação nessa cadeia. Então, vamos direto para a cadeia principal. Prefixo. Tenho no total 6 carbonos. Prefixo para 6, X. Entre carbonos, só ligações simples. Então, infixo, AN. Por último, agora, como se trata de uma cadeia grande, eu tenho que indicar a posição da carbonila. Nesse caso, ela está aqui, ó, meninos, na posição 3, mas ela poderia estar em outras posições. Ela poderia, por exemplo, estar na posição 2, tá? Então, é por isso que eu tenho que indicar a posição. Então, ela está na posição 3 e eu coloco aqui a terminação dela, que é ona. Então, revisando, X, porque tem 6 carbonos. AN, ligação simples. O 3 é a posição da carbonila. E o ona, porque se trata de uma acetona. Mais um exemplo. Aqui agora eu trouxe para vocês o exemplo de uma acetona com ramificação, né? Nesse caso, pessoal, observem que se eu começasse a numeração por aqui, ó, 1 pela esquerda, ficaria 1, 2, a carbonila está aqui na posição 3, a ramificação estaria na posição 4. Se eu começar pela direita, vai ficar 1, 2, a ramificação vai ficar no 2, e o grupo funcional, que é a carbonila, vai ficar no 3. Então, nesse caso, eu devo começar a numerar pela direita, porque eu considero o número, né? A carbonila não faz diferença, porque ela está no meio. Mas pela direita, eu consigo um número menor para a ramificação, tá? Então, minha prioridade é a carbonila. Mas se eu consigo também um número menor para a ramificação, essa extremidade, ela é a nossa opção, tá? Aí vamos para o nome. Lembrando que a gente escreve primeiro o nome da ramificação. No caso, a nossa ramificação, ela está ligada aqui na posição 2. Gente, ramificação, essa aqui é o nosso arroz com feijão, lembra? Só tem um carbono, met, ramificação termina com il, então CH3 é o nosso metil. Então, 2-metil. Dei o nome da ramificação, vou para a cadeia principal. A nossa cadeia principal, que já está numerada aqui, ó, tem um total de 5 carbonos, prefixo para 5, pente. Entre os nossos carbonos aqui, apenas ligações simples, então o infixo é AN. A carbonila está na posição 3, então 3 e a terminação ona, porque se trata de uma cetona.